Fala pessoal, nesta nossa análise de hoje, a gente vai destrinchar um método muito interessante chamado Pedagogia Vocal 2.0. A ideia aqui é entender como esse roteiro consegue pegar aquele instrutor de canto que, lá no fundo, morre de insegurança e transformar num profissional com uma confiança inabalável. Porque, convenhamos, tem muita gente ensinando técnica por aí que sente falta daquela base científica sólida, né? A gente vai explorar exatamente como preencher essa lacuna, lotar a agenda e, principalmente, ter a certeza absoluta de que o que está sendo ensinado ali na sala de aula é super seguro e realmente funciona. E para entender todo esse processo, a nossa rota passa por 6 pontos: o roteiro da segurança vocal, a sintonia fina entre ciência e prática, a jornada do aluno, como adaptar a didática, os materiais e ferramentas práticas e, para fechar a conta, a parte de mentoria e suporte contínuo. Então, bora para o nosso ponto número 1, o roteiro da segurança vocal. Sabe aquela famosa síndrome do impostor? Pois é, antes de ter um método claro, o cenário clássico é bem complicado. Rola muita incerteza, um certo medo de dar aula para cantores que já são profissionais e aquele hábito terrível de ficar só copiando o exercício da internet sem entender o porquê daquilo. O resultado? Uma agenda vazia. Mas aí, quando a chave vira, a coisa muda totalmente de figura. O domínio real do assunto atrai os alunos, a agenda lota e quem ensina vira uma verdadeira referência. Tudo isso vem da confiança de saber escutar de forma cirúrgica e escolher exatamente o exercício que aquela voz precisa. O que nos leva direto ao nosso ponto 2, a sintonia entre a ciência e a prática. Pensa só, as pregas vocais vibram centenas de vezes por segundo. É um negócio que exige uma precisão absurda. Então, toda aquela parte densa de anatomia, de acústica e de exames complexos como laringoscopias precisa virar algo palpável na aula. É como construir uma ponte, sabe? De um lado, a ciência pura e dura. Do outro, a prática do dia a dia, usando vocalizes feitos sob medida, exercícios funcionais e ferramentas mecânicas que ajudam muito, tipo Laxvox. Porque não basta só cantar bem. A gente precisa entender o mecanismo mecânico por trás da voz para gerar um trabalho muscular que realmente seja eficiente. E aqui entra um conceito que é um verdadeiro divisor de águas: a escuta funcional. Esquece aquela ideia de só ouvir se a pessoa está no tom ou desafinada. O ouvido treinado faz um verdadeiro raio-x vocal em tempo real. Entendendo o que está acontecendo ali na fisiologia, a gente usa a lógica para escolher o roteiro de correção exato. Ou seja, é o fim absoluto do achismo e das adivinhações. É resultado rápido e segurança garantida para a saúde de quem está cantando. Beleza, base científica montada, vamos para o ponto 3, a jornada do aluno. Com esse mapa claro, da aula deixa de ser um tiro no escuro e passa a seguir um arco de 3 etapas super bem definidas. Primeiro passo, anamnese e diagnóstico. É aqui que entram os protocolos rigorosos para identificar qualquer problema na laringe ou algum desajuste na respiração e ressonância. Segundo passo, correção de perfis vocais, onde a didática entra em ação para corrigir aos poucos a musculatura e tirar os vícios do aluno. E o terceiro passo é levar esse cantor até a alta performance, cuidando da interpretação artística e garantindo que a saúde da voz continue impecável. Chegamos ao ponto 4, adaptando a didática. Como não existem duas vozes iguais no mundo, o método tem que ser super flexível. E ele acomoda desde aquele aluno iniciante, que precisa primeiro perder o pânico de soltar a voz, até o cantor profissional que tem uma rotina intensa de shows e precisa de ajustes finos para aguentar o trampo. E não para por aí, viu? Serve perfeitamente para ministros de louvor que buscam mais técnica, para colegas fonoaudiólogos e professores querendo se atualizar e até para o trabalho com a voz infantil. E por falar em voz infantil, a gente tem que destacar um detalhe que é vital. A laringe de uma criança está em plena formação. Aplicar a técnica pesada de adulto nela não é só ineficaz, é perigoso mesmo, com sérios riscos de lesões. Por isso, a abordagem aqui precisa ser altamente específica e lúdica, respeitando a biologia e focando 100% na preservação dessa voz que ainda está se desenvolvendo. Indo para o nosso quinto ponto, vamos falar dos materiais e ferramentas práticas. 129. Esse número não está aí por acaso. Ele representa a quantidade massiva de aulas distintas que formam esse roteiro. Estamos falando de mais de 72 horas imersivas desdobrando conhecimentos práticos sobre anatomia, marketing, teoria musical e aquela escuta funcional que a gente comentou.
E para colocar tudo isso para rodar, o educador precisa de ferramentas reais. Imagina a paz de entrar numa sala de aula e ter à disposição áudios em MP3 de exercícios para baixar, manuais todas esquematizados em PDF para consultar rápida e uma biblioteca inteira de artigos científicos organizados. Ah, e ainda entrega aulas bônus de teclado e teoria musical para ninguém passar aperto na hora de acompanhar os alunos nos vocalizes. É ter o controle total da situação. E para fechar o nosso roteiro, ponto 6, mentoria e suporte contínuo. Essa é de longe a rede de segurança mais forte de toda a jornada e ela acontece cronologicamente. Todo santo dia tem suporte em grupos super engajados no WhatsApp e Facebook para tirar dúvidas e trocar experiências. A cada 15 dias rolam mentorias e masterclasses ao vivo com avaliação ativa de casos práticos para calibrar ainda mais o ouvido de todo mundo. E coroando isso, o acesso é vitalício. Acesso para sempre à plataforma e a todas as futuras atualizações de pesquisa. A premissa principal do idealizador, o Márcio Marx, é exatamente essa: você não vai ficar sozinho. A ideia é garantir que quem ensina canto nunca mais precise enfrentar um diagnóstico complexo ou um desafio pedagógico em total isolamento. Existe toda uma comunidade ativa aliada a especialistas de peso. O isolamento profissional simplesmente dá lugar ao aprendizado coletivo constante. Para a gente fechar, fica uma reflexão que é, no mínimo, provocativa. O que aconteceria com a carreira, o impacto artístico e a renda de um profissional da voz se absolutamente toda a aula entregue fosse inegavelmente apoiada pela ciência e guiada por um roteiro validado do início ao fim? O impacto de trocar o medo e a insegurança por uma autoridade estruturada muda o jogo. Fica o convite para a gente reavaliar nossas bases de ensino e imaginar os resultados incríveis que o alinhamento com a fisiologia moderna pode trazer. Um abraço e até a próxima.